Meu nome é professor Rony, da disciplina de português, e hoje nós vamos assistir uma aula de figuras de linguagem, tá? Então, primeiramente, o que seriam as figuras de linguagem? Quando a gente fala de figuras de linguagem, estamos falando justamente da linguagem conotativa, É onde justamente as figuras de linguagem, elas se situam dentro do universo linguístico. Então, nós temos, dentro daquilo que nós vamos nos propor a estudar, dois tipos de linguagem, A linguagem denotativa e a linguagem conotativa. As figuras de linguagem, elas se situam justamente na linguagem conotativa, onde a gente tem múltiplos sentidos, A linguagem ela é utilizada de forma plurissignificativa, Qual seria a diferença, então, entre conotação e denotação, A denotação, ela é um tipo de linguagem usada em seu sentido real, literal, o sentido do dicionário, Geralmente, a linguagem denotativa, ela está dentro de gêneros textuais como o memorando, o aviso, Alguns gêneros textuais voltados para a área jornalística, como o artigo de opinião, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa frase, minha geladeira quebrou, Então, eu tenho justamente a representação, por meio da linguagem, daquilo que está acontecendo de fato. É uma representação fiel da realidade por meio da linguagem, sem o uso dos múltiplos sentidos que uma palavra pode ter. Tá? Então, a gente tem o sentido exato das palavras, a representação fiel da realidade. Na conotação, a gente já tem um sentido diferente, A gente tem justamente um uso mais artístico, mais plurissignificativo, mais expressivo da linguagem, A intenção da linguagem conotativa, e a gente vai ver isso representado dentro das figuras de linguagem, não diria forçar o leitor, mas conduzir o leitor a uma reflexão sobre a própria linguagem, sobre o contexto em que ela está e sobre justamente essa questão de quem escreve, de chamar a atenção do leitor para aquilo que está sendo dito. A conotação, ela tem uma marca expressiva muito mais intensa e muito mais forte, A gente vai ver isso justamente quando nós formos estudar a sequência aqui do slide, que são as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem estão dentro justamente do universo conotativo da linguagem. Então, algumas características das figuras de linguagem, Então, por exemplo, o que são as figuras de linguagem? São recursos para transformar o conteúdo das mensagens. Então, eu posso muito bem transformar uma mensagem que seria usado habitualmente na linguagem denotativa, dizer a mesma coisa de forma conotativa, Então, o que acontece? Pô, mas professor, se eu posso utilizar a linguagem de forma denotativa, por que eu tenho que usar, por que é necessário utilizar a conotação, Então, a conotação ela vai ser usada dependendo da expressividade, da intenção de quem escreve, Alteração de sentido, a gente tem essa alteração de sentido, sim. Por exemplo, a gente pode pensar no seguinte, eu vou colocar o exemplo de duas frases, tá? E justamente a gente vai ver a expressão de uma mesma mensagem, só que de formas expressivas diferentes. Uma mais real, mais habitual, e outra, digamos assim, mais expressiva. Por exemplo, se eu digo que João ele é um ótimo profissional de informática, então eu estou utilizando justamente a frase denotativa, representando justamente as características reais, fiéis à realidade referente a João. Mas se eu digo que João é um fera em informática, eu não estou dizendo apenas que João ele é um bom profissional, eu estou dizendo que ele é um ótimo profissional. Então a palavra fera é utilizada de forma conotativa, metafórica, para intensificar o sentido.
Então, quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente está falando de intensidade de expressão da língua, né? A gente tem justamente a função poética da linguagem, sim, né? Principalmente quando a gente fala dos gêneros literários e do poema, que é o gênero literário por excelência, onde a gente vai ter justamente a questão da linguagem sendo usada de forma poética, de forma artística, de forma expressiva, tá? Então, é claro que as figuras de linguagem elas não ficam restritas à literatura, né? Embora elas sejam encontradas de forma mais frequente em textos literários, né? Ou seja, num texto não literário, por exemplo, a gente vai ver aqui o artigo de opinião, por exemplo, eu posso me utilizar de uma figura de linguagem para realçar um raciocínio, para dar mais ênfase a um raciocínio. Mas essa figura de linguagem, ela não vai estar frequente no texto, ao contrário, justamente dos gêneros textuais literários, como o próprio poema, tá? Então aqui eu trago um meme, né, aqui, que vai ilustrar um pouquinho o que seria o universo das figuras de linguagem, né? Interessante que a internet, ela também deu a sua contribuição para a formação de um novo gênero textual, né? Que é justamente o meme, que vai se utilizar justamente tanto da linguagem visual quanto da linguagem escrita, né? Claro, dependendo aí do contexto em que essa linguagem vai estar inserida. Então a gente tem aqui perigo, né? Depressão na pista, né? A gente tem justamente uma imagem, né? Aqui numa pista, uma placa. Quando a gente se depara com uma placa, né, como essa e percebemos a palavra depressão, a última coisa que nós vamos pensar é justamente no aspecto, no sentido emocional da palavra depressão, né? Mas, professor, eu só conheço esse sentido referente à palavra depressão. Então, como é que eu posso interpretar um meme como esse aqui? Primeira coisa, vamos pensar justamente nos sentidos das palavras, né? As figuras de linguagem, elas são usadas para induzir o leitor a pensar nos significados das palavras, né? Então, o que acontece? Diferentemente da linguagem denotativa, onde você não precisa fazer esse esforço, por quê? Porque a intenção é informar, né, de forma clara, objetiva, na conotação, e as figuras de linguagem, né, dentro da conotação, elas servem para induzir o leitor, né, a pensar nos significados das palavras, tá? Então, o que acontece? Os significados da palavra depressão, né? Substantivo feminino, né? A gente tem, primeiro sentido, ato ou efeito de deprimir-se. Segundo sentido, cova ou cavidade de pequena profundidade. Então, o que acontece? O meme, aqui ele tem justamente a intenção de satirizar, de dar de conferir um certo humor justamente a palavra depressão, brincando, obviamente, com os dois sentidos. Então, o que acontece? Se não tivessem esses homens aqui, se a gente tivesse apenas a placa, a linguagem seria denotativa, né? Mas como nós temos aqui essa sátira, né? Esse humor que está presente justamente no meme, então a gente vai ter justamente a presença da linguagem conotativa e essa sátira com relação, né, ao sentido da palavra depressão, que é justamente essas ondulações, esses pequenos buracos aí na pista, tá? Então a gente tem a figura de linguagem, ela está presente no nosso cotidiano mais do que a gente imagina. Aqui a gente tem justamente uma outra imagem aqui da internet, né, onde a gente vai ter também a presença das figuras de linguagem, né? A vida não é história, não é uma triste história. Desculpem. A vida não é uma história triste. Talvez você só esteja passando por um capítulo ruim, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem também o uso das figuras de linguagem, onde nós temos uma
comparação implícita, né? Ó, a vida não é uma história triste. Talvez você só esteja passando por um capítulo ruim. A gente tem uma mensagem motivacional, né? Aí, e o que é interessante é que o autor dessa frase, ele faz um paralelo entre justamente a sua vida real, tá? E uma história, né, dividida em capítulos, né? Então, o que acontece? Percebam que a frase motivacional por si só, ela não chama tanta atenção, né? Se você não utilizar justamente esse efeito comparativo, né? E esse efeito comparativo é próprio das figuras de linguagem. Então a gente tem justamente uma comparação implícita, a gente vai ver justamente qual a figura de linguagem, né, que se refere a essa comparação implícita, né? Então aqui eu tenho justamente uma pequena reflexão sobre o texto, tá? E tenho justamente o conceito, né, um dos conceitos do que seria, do que é, na verdade, a figura de linguagem. Então a figura de linguagem são palavras, né, ou expressões que são usadas fora do seu sentido habitual, né, fora justamente daquilo que é esperado pelo leitor, justamente o quê? Para chamar a atenção desse leitor, né? A gente vai ver também que as figuras de linguagem, elas vão estar presentes no nosso cotidiano, em frases, né, que nós pronunciamos inconscientemente. Ela não está apenas restrita ao universo textual, né? Então eu trouxe aqui esse primeiro conceito, né, que digamos assim é um conceito mais acadêmico do que seriam as figuras de linguagem, né, o que a gente partilha em sala de aula também, tá? E eu trouxe também um outro conceito que a gente também discutiu em sala de aula, que é justamente o quê? O que são as figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza, né? Então, o que é que seria essa questão das figuras de linguagem? É justamente essa força, essa beleza e essa intensidade, né, que é dada a uma mensagem por meio do seu repertório vocabular. Então eu tenho aqui a primeira figura de linguagem, que é justamente a metáfora, né? Então, logo no início desse vídeo eu falei justamente da questão de João ser um fera em informática. A palavra fera, tá? Ela é usada como um símbolo para representar a questão do talento, né, profissional de João, né, para intensificar o talento, né, profissional de João. Tá? Então a palavra fera ela é usada com esse sentido, e o que é interessante é que a metáfora ela é justamente uma comparação implícita, uma comparação subentendida, uma comparação que está nas entrelinhas, né? Então eu tenho aqui, ó, metáfora trata-se de uma comparação subentendida, ou seja, é uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos, ou seja, eu tenho justamente o que? Duas ideias que são comparadas e colocadas no mesmo nível, né? Então eu tenho, e isso é feito de forma implícita, né? Não são utilizadas conjunções comparativas, né? Com conjunções como tão como e tão quanto não são usadas, tá? A gente vai ver isso, inclusive, na diferenciação entre metáfora e comparação, né? A comparação, sim, a gente vai utilizar desse mesmo recurso da metáfora, comparando duas ideias, só que com a presença das conjunções, né? Comparativas, tão quanto e tão como, por exemplo, mas existem outras. A metáfora não. A metáfora faz essa comparação sem o uso das conjunções comparativas, né? Colocando justamente as palavras em seu sentido figurado, né? Então, o sentido figurado é justamente isso. Uma palavra, ou seja, uma ideia, é um símbolo que representa uma ideia, um sentido específico. No caso, a palavra fera, né, vai simbolizar justamente o grau de perícia, né, de talento daquele profissional. Eu tenho aqui outros dois exemplos, tá? Ele tem músculos de aço, tá? E aquele homem é um leão, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ele tem músculos de aço. O que está sendo dito aqui?
que o homem é musculoso, né? Então, se eu digo que o homem é musculoso, eu tenho a denotação. Só que aqui eu vou ter justamente a conotação e a figura de linguagem chamada de metáfora. Ou seja, estou comparando justamente a rigidez e a força do aço aos músculos do homem. E eu estou fazendo isso implicitamente, tá? Mesma coisa aqui, né? Aquele homem é um leão. Lembrando o seguinte, esse segundo exemplo, né, a gente tem justamente um conjunto de ideias, né, de conceitos que vão se ligar a leão e que vão estar relacionadas, no caso, ao homem. Então percebam que a metáfora ela tem essa caracterização, tá? De fazer uma comparação entre duas ideias ou dois fatos, colocando-as no mesmo nível e colocando-as num patamar expressivo muito maior do que o habitual. Então a gente tem aqui a comparação, certo? A comparação, justamente, a gente tem as mesmas características da metáfora, só que, diferentemente da metáfora, a comparação usa justamente as conjunções comparativas, né? A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido, né? Então percebam que o autor da frase está comparando justamente a chuva, certo? Ao céu, né? E o que acontece? A gente tem justamente aqui a comparação entre duas ideias, tá? Entre duas ideias, né? Colocadas aqui a partir da conjunção como, né? E há poetas que são artistas e trabalhando nos seus versos como carpinteiros nas tábuas, né? Alberto Caeiro. Então a gente tem justamente a comparação, né, de poetas com artistas, ou melhor, desculpem, de poetas com carpinteiros, né? Por quê? Por que essa comparação entre o poeta e o carpinteiro? Porque assim como o carpinteiro, que está ali no seu ofício, né, buscando a perfeição, o poeta também busca isso a partir da criação poética, a partir da procura de palavras, né, que representem aquilo que ele quer expressar. Então a gente tem justamente essa representação, essa colocação de duas ideias dentro do mesmo patamar, tá? E a gente tem justamente a conjunção como, né? Lembrando que o Alberto Caeiro, ele é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Conhecidíssimo poeta português, que eu indico a leitura a todos. Aqui a gente vai ter justamente a comparação para a gente fechar essa primeira aula, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos entre comparação, né, e metáfora, né? Então a gente tem a comparação nadava feito um peixinho, né? O verbo aqui em destaque exercendo também esse elemento de ligação. Então percebam que não é apenas as conjunções ou preposições que exercem essa função. O verbo, até porque a gente tem o verbo de ligação, também exerce essa função de ligar ideias, né? Então nadava feito um peixinho, era um verdadeiro peixinho, né? Aquele jogador dribla como Pelé, né? Aquele jogador é um monstro. Então percebam que é a mesma mensagem, só que colocado aqui tanto da perspectiva da comparação quanto da metáfora. Na comparação nós temos o uso das conjunções, na metáfora não, tá? Meu coração parecia uma nuvem pesada, né? Nuvem pesada, meu coração doía, né? Então aqui a gente tem justamente essas duas perspectivas diferentes. A mesma mensagem que é dita aqui é dita também na comparação, só que a comparação, uso de conjunções ou palavras ligantes, digamos assim, né? E a metáfora não, tá?
Então, pessoal, encerramos por aqui. Iremos continuar aí numa próxima aula, com certeza, porque não há apenas essas figuras de linguagem, há inúmeras, né, que eu trarei para vocês. E por hoje é só.